Eu voltei pra gente continuar. Eu vou aguardar rapidinho vocês voltarem. Vamos continuar? Bom, então aqui a gente viu que a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, né? E olha isso. Parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia. Então, a gente tem que perceber o seguinte, né? A gente observa que aqui tem uma palavra-chave, né? Eu procurei no dicionário que significa sagacidade. Eu anotei aqui, ó, significa astúcia, malícia, virtude de ser sagaz, aptidão para compreender com facilidade, facilidade para entender e aprender alguma coisa, expertise. Então, a mulher, lembra que eu falei que ela foi colocada num ambiente onde ela não conhecia nada, né? Ela queria saber, ela tinha aquele anseio de aprender as coisas, de ver como funcionavam as coisas. Adão já sabia de tudo e ela não. E ele ficou o quê? Permaneceu no silêncio. E a dor dela é: eu quero conversar, eu quero saber como funciona, eu quero saber o porquê das coisas. Então, a serpente propôs o que para ela? A serpente propôs que se ela comesse daquela fruta, ela ia ter o quê? Obter sagacidade. Ou seja, ela ia aprender as coisas, ela ia ter malícia, ela ia ter facilidade para compreender as coisas, né? Ela ia se tornar o quê? Mais esperta que Adão. Mais esperta que Adão. Eu não ia precisar o que dele para me ensinar. Eu vou saber como funciona tudo. Vocês compreendem? E ali o que ela fez? Ela pegou e ela comeu. E ela deu o quê? Para o seu marido que estava na sua companhia. Então, aqui é onde a mulher peca. Qual foi o pecado de Eva? O pecado de Eva foi desobedecer o marido dela. Foi querer ser mais inteligente que o marido dela. Foi querer ter mais conhecimento que o marido dela. Foi querer obter sagacidade. Foi tudo isso. Entende? Então, o pecado de Eva foi contra o próprio sacerdote. Foi contra o próprio marido. Era para ela nem ter tocado no fruto. Ela não só tocou, como comeu e deu para ele. Para ela ter o quê? Sagacidade. Para ela ter inteligência, para ela ter expertise, para ela ser tão inteligente quanto. Vocês compreendem isso daqui? Esse foi o pecado de Eva. Foi contra o sacerdote dela. E qual foi o pecado de Adão? Contra o Deus. Quem pecou? Adão. Porque quem desobedeceu a Deus? Adão. Mas qual foi o pecado de Eva desde o princípio? Foi contra o sacerdote. E ao pegar aquele fruto e a tocar nele, ela já foi envenenada. E quando ela comeu, ela colocou o veneno para dentro. Ela colocou o veneno para dentro. Então, nós mulheres temos que tomar cuidado com algumas coisas em relação a Eva. Primeiro, quem é que a gente está ouvindo? Quais vozes a gente está ouvindo? Porque a mulher
ela tem por essência ouvir vozes espirituais da serpente. Quando a serpente percebe que a mulher ela tem algum problema, alguma angústia, alguma questão em relação ao sacerdote, o que ela faz? Imediatamente ela traz a solução. Como? Falando na mente da mulher. Como que ela vai fazer isso? Sempre te oferecendo sagacidade. E essas vozes vêm, não pergunta para ele, não espera por ele. Olha, não deixa ele fazer isso com você. Olha isso, olha aquilo. É desse mesmo jeito que Satanás, ele agiu com Eva lá no paraíso e ele age conosco na nossa vida hoje. Não mudou em nada a estratégia. Nada. Nada. Entende? Como que o homem protege a mulher? Conversando com ela. Ouvindo como ela se sente. Porque a solução da serpente foi ouvir como ela se sentia. E o homem enxergou isso que estava do lado? Não. Não. São naturezas diferentes. São matérias-primas diferentes. E o homem, ele tem que entender como que a mulher dele funciona. E a mulher tem que entender como que o marido dela funciona. E a primeira coisa que a gente tem que entender é essa hierarquia espiritual. O homem, ele veio primeiro. Ele é o sacerdote. É ele que carrega a imagem e a semelhança de Deus. A mulher, ela foi criada num ambiente espiritual. Ela enxerga, ela tem os sentidos aflorados porque ela foi feita de matéria-prima diferente do homem espiritual num lugar espiritual. Ela ouve coisas espiritual, ela vê coisas espiritual que o homem não vê. Não vê. Porque a essência dele é diferente da essência dela. E como eu te falei, o homem, ele é uma autoridade no mundo espiritual. Todas as vezes que Jesus ele chegava para ele expulsar um demônio, para ele, né, quando se manifestavam os demônios onde ele chegava, ele falava para trás de mim. Para trás de mim, Satanás, para trás de mim. Por quê? Porque as trevas, elas não podem olhar face a face e ver a imagem e semelhança do Criador. E o homem tem isso. Então a mulher, por não ter isso, as trevas se aproximam. E elas falam na nossa mente. Na nossa mente. Da mesma forma, com a mesma estratégia. Vê a nossa angústia, vê a nossa dor e vem trazer o quê? A solução para o nosso problema. Como? Sempre nos dando sagacidade. Sempre fazendo com que a gente desobedeça o nosso sacerdote. É o mesmo jeito até hoje. É o mesmo jeito até hoje. E funciona muito bem. Então, quando Adão fala não toca na árvore, não coma da árvore, é porque só dela tocar ela já ia ser envenenada, contaminada. E ela colocou o veneno para dentro. E esse veneno, gente, está em nós até hoje. Até hoje. Está na nossa essência. E a gente tem que se livrar desse veneno. Tirar esse veneno. E de que forma que eu faço isso? Com o sangue de Jesus. E fazendo o oposto de que Eva fez. Que é destituir o sacerdote. Destituir o sacerdote. Voltar para o meu lugar. Qual é o meu lugar na hierarquia? Primeiro é o homem. Depois sou eu. Ele é o meu cabeça. Certo?
E aí, pra gente finalizar, eu tenho muita coisa pra falar. Muita, né? Muita mesmo. Mas eu vou pegar algumas importantes, porque já tá bem grande essa live. Uma das coisas que é muito interessante, né? É que tanto o homem quanto a mulher, ali, na hora que Deus questiona eles não em momento nenhum demonstram arrependimento. Quando Deus, ele pergunta para o homem na hora, ele fala assim, foi a mulher que você me deu. Quando ele pergunta para a mulher, ela fala, foi a serpente. Entende? Então, mas nenhum se arrependeu naquele momento. Um começou o quê? A ver o próprio veneno dentro deles. E eles começaram o quê? A culpar um ao outro. Eles não se arrependeram ali. Eles não assumiram a própria culpa. O homem não assumiu. Eu desobedeci, o Senhor me perdoa. O Senhor falou para mim não comer, e eu comi. E eu comi. Eu não protegi essa mulher. E eu tava do lado dela, eu vi ela pegando, eu vi ela fazendo tudo. E eu não impedi, eu fui omisso. Não, ele fala para Deus, foi essa mulher aí, ó, que você me deu, que me deu para comer. E a mulher, quando vê o homem falando isso, ela fala, não, mas foi a serpente que me enganou. Um começou o quê? A culpar o outro. Por quê, gente? Porque o veneno já tinha sido engolido. O veneno já tinha sido engolido. Ali, Adão, ele não protege a mulher dele, ele é omisso, certo? E ele não conversa com ela, ele não atende, primeira coisa, a angústia dela, que é conversar com ela. Depois, qual é a mulher? Ela querer ser mais inteligente, mais sagaz, estar acima do homem e desobedecer ele. Quando ela desobedece, o que ela faz? Desonra. Desonra. Entende? E isso tudo é veneno da serpente que já tinham engolido. Porque ali o veneno da serpente já estava aflorado neles. E eles, num momento, pararam para Deus e falaram, Senhor, perdoa. Eu comi mesmo, eu desobedeci o Senhor. Ô Senhor, me perdoa, eu desobedeci meu marido. Ele falou que não era nem para me tocar. Vocês conseguem perceber que o veneno da serpente, quando a gente engole, quando escorre em nós, quando a gente põe para dentro, começa a acusação de quem foi, de quem não foi, de quem foi, e a gente esquece do principal, que é a ordem do nosso Deus, e a mulher, a ordem do sacerdote dela. Toda vez que a mulher desobedece a lei do sacerdote dela, espiritualmente falando, tá, gente? É o veneno da serpente. Toda vez. Certo? E até hoje as mulheres, olha só, pra gente finalizar aqui. Olha só. Para a mulher, tá no capítulo 3, versículo 16. Olha o que Deus sentenciou. Para a mulher sentenciou o Senhor. Multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Olha o que Deus diz. Você, mulher, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, como que eu sei que eu estou sobre a maldição de Eva? Porque essa é a maldição, é a sentença que ela recebeu. Quando eu sigo desejando influenciar o meu marido e não me submeto a ele. Não, não é isso, Priscila.
A mulher, ela nunca deve ir contra alguma decisão do sacerdote, então ele sempre vai ter razão independente do que seja? Não. E não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que quando a gente tá com o veneno dentro de nós, a gente vai sempre seguir querendo manipular o homem. Sempre querendo manipular o homem. Sempre. Daqui a pouco eu vou ampliar um pouquinho mais isso, tá? Mas por que eu tô falando isso? Por quê? Porque essa é uma das sentenças de quem está embaixo da maldição, tá? Da maldição. Só que aí o que aconteceu? Ali, Adão viu, né? O que ele tinha feito. E ali, ele olha para a esposa dele. E no versículo 20, o que Adão faz? Ele se posiciona como sacerdote. Ele se posiciona como governador. Ele se posiciona como rei. E ele fala assim, ó. Ela já tinha levado tudo que era de maldição. Né? Tudo. Porque na hora que Deus vai dar a sentença do homem, Deus não dá maldição para ele. Porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Então Deus fala assim para o homem: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldita é a terra por sua causa. A maldição que é para o homem vai para a terra. Entende? Deus não pode amaldiçoar a imagem e semelhança dele mesmo. E aí depois de toda a sentença, o último versículo do 3 diz assim, ó. Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Sabe o que Adão fez aqui, gente? Ele mudou o destino maldito de Eva, da mulher. Quando ele deu o nome Eva, ele mudou o destino dela. O destino. Então agora, você vai ser o quê? Mãe de toda a humanidade. Olha que lindo. Eu procurei o significado de Eva e a origem da palavra, ela significa Ravan, que significa fazenda. Significa também contar, declarar, apontar e mostrar. A vida, aquela que dá a vida. Esses são os significados da palavra Eva. Então, olha só. Eva, ela não saiu do Éden maldita. Ela saiu do Éden bendita, porque o marido dela se posicionou e deu um novo destino para ela. Ele tirou da mulher para Eva, mudou o destino. Você vai ser o quê? Fazenda. Fazenda. O nome da origem Eva vem de Ravan, fazenda. O que significa fazenda? O que é uma fazenda? É uma terra fértil. É uma terra que tem vida, produção. É uma terra onde é próspera. É uma terra onde tem alimento, nutrição, dá frutos, né? Ela é acolhedora, ela tem fartura, ela tem abundância. Deus tinha o Éden. E Deus dá o que para o homem? Uma fazenda, que é a mulher, que é o seu útero. Compreendem? Então, o nome Eva também tem o significado de contar, de declarar. É ela que conta, que ensina. É ela que profetiza, que declara. É ela que aponta. É ela que mostra. Só que tudo isso na unção. Mas ela pode fazer tudo isso também nas trevas, com o veneno da serpente. Não é lindo o nosso Deus?
E ali Adão se levanta e ele, como esposo, como sacerdote, ele muda o destino dela. E ali, gente, a gente tem que compreender o seguinte, que nós temos duas opções. Ficar embaixo da maldição de Eva, sendo mulher, ou receber as bênçãos, digamos assim, o outro destino, que é Eva. Essa é a essência que a gente tem. Percebe? Então, uma das coisas mais importantes que Deus fez, ele fala assim, ó, aqui no versículo 3, versículo 15, que é o que eu quero que vocês peguem no espírito de vocês hoje. Tá falando assim, ó. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. O que acontece aqui? Aqui acontece que Deus colocou inimizade entre a mulher e a descendência dela. E a descendência da serpente. Ou seja, a serpente, ela ia ter descendência. Em outras versões, tá entre a sua semente e a semente dela, né? Sabe o que significa isso? Que Deus colocou em nós uma inimizade contra a serpente. Então, toda vez que a gente está num ambiente e no espiritual a serpente se aproxima, a gente já sente. Porque Deus colocou essa inimizade entre a gente e ela. Toda vez a mulher ela tem esse sensor para identificar a serpente. Por isso que isso muda tudo, gente. Por isso que quando a mulher ela aconselha o esposo, ele tem que saber que a mulher ela tem esse sensor. Ela tá enxergando a serpente, que ele não enxerga, ele não tem esse sensor. Esse sensor só foi colocado na mulher. Então a mulher, quando ela vê, por exemplo, uma amizade com uma outra pessoa, na hora ela já sente ali o sensor falando para ela, a serpente tá nisso. Num negócio, a serpente tá nisso. Entende? Numa situação, a serpente tá nisso. A mulher, por ter inimizade com a serpente, ela consegue detectá-la no seu ambiente. Ela consegue enxergar a serpente no seu ambiente. E isso foi Deus que colocou essa inimizade. Então, aonde que a serpente chega, a gente já detecta. Não é poderoso isso? É muito poderoso, né? Só a mulher tem esse detector de serpente. Só a mulher, isso, o nosso sexto sentido. Exato, né? Então, Deus, ao criar o homem, ele coloca no homem o governo, ele entrega o governo, o poder. E ao criar a mulher, Deus coloca o gerar, a criação. Ela é a única que cria, que gera o quê? Tudo. Realidade no mundo material. E é por isso que a serpente odeia a mulher. Porque Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente. A serpente é inimiga da mulher. A serpente odeia a mulher. Odeia a mulher. Odeia. Vocês compreendem isso? Porque a mulher, ela tem o poder de gerar. Ela tem o poder de criar. A mulher, ela que é uma fazenda. A palavra de Deus não fala que ele é um agricultor? O homem, ele recebeu esse presente de Deus quando ele tem essa mulher. Por quê? Porque é ele que carrega a semente e ela é a fazenda onde ele coloca a semente e é ela que multiplica. Ela que tem essa capacidade de gerar realidade, de multiplicar, de dar vida, de dar fartura, de dar abundância e tudo mais. Compreende? Mas tudo isso na luz.
sem o veneno da serpente, tá? Eu vou falar para vocês algumas características de mulheres que estão sobre a maldição de Eva, porque você tem que entender que no mundo espiritual não existe meio termo. Ou você está na unção, ou você está na maldição. Não tem eu tô aqui, eu tô ali, tá? Eu tô na unção ou eu tô na maldição, certo? E quando a mulher ela tá possessa pelo veneno da serpente, quando o veneno da serpente ele circula o sangue das mulheres, certo? Elas têm algumas características. Eu anotei algumas aqui e eu vou ler para vocês, tá bom? Bom, as mulheres quando estão embaixo da maldição, elas estão envenenadas com o veneno da serpente. Quais são essas características? A primeira, ela não aceita a menstruação. A mulher, quando ela está embaixo, né, do envenenamento, ela não aceita a menstruação. Ela não aceita os seus ciclos. Ela não aceita ser feminina. Ela não aceita a submissão. Ela não aceita os direcionamentos do marido. Ela não aceita que o marido a conduza. Ela não aceita, certo? Ela não aceita. Quando ela não está embaixo da unção, ela sente muita angústia, ela sente muita culpa, e não é uma culpa consciente e nem uma angústia consciente, ok? É um vazio existencial e é uma culpa de tudo, certo? Qual é a principal característica? Ela não quer se submeter ao masculino. Não é ao marido, é ao masculino. Ela não aceita a submissão do pai, do avô. Ela não aceita a submissão do marido. Ela não aceita o filho, homem. Ela tenta tratar ele diferente, certo? Ela, quando tem essas características de estar envenenada, ela quer ser mais do homem, do que o homem. Sempre quer ser mais do que o homem. Ela quer ser mais poderosa, mais inteligente, mais guerreira, mais esperta, mais próspera, mais sagaz, mais forte, mais superior, mais brava. Entende? Ela coloca sempre o masculino embaixo, né? Ela não aceita ser menos que o masculino. Ela não aceita ser inferior ao masculino, certo? Ela não aceita. Não aceita. Entende? Então, a mulher, quando ela está envenenada, ela é desrespeitosa, individualista, manipuladora, tá? A mulher, ela gosta de manipular o homem, principalmente na área sexual. Ele não fez isso, ele não tem. Ele fez aquilo, ele não tem. Ou se ela quer alguma coisa, ela vai lá e tenta por esse caminho, tá? Isso também faz parte do veneno da serpente, né? Manipuladora, ela geralmente é indecisa, ela é agressiva, ela é brava, ela é grossa, ela é ignorante. Quando quando o veneno da serpente está nas veias da mulher, ela é competitiva, né? Ela é mandona, egoísta, invejosa, mimada, infeliz, fofoqueira, perturbada. Ela é briguenta, orgulhosa, preguiçosa, desorganizada. A palavra de Deus fala que Deus não habita na desordem, que ele é um Deus de ordem. Então, quando a gente vê o veneno da serpente, essa mulher, ela costuma ser bastante desorganizada, né? Ela é ciumenta, ela é sobrecarregada, ela é raivosa, ela é insegura, ela é uma mulher tóxica. Tóxica. Ela é ansiosa, ela é medrosa, ela é apática, ela é rancorosa, ela fala alto, ela grita, ela não tem a intuição divina, ela
não tem tanta criatividade, ela não tem libido. Quanto mais uma mulher tá envenenada, ela não tem libido, porque ela não quer se submeter ao masculino. Ela é impulsiva, amargurada, ela não respeita, não se submete, ela xinga, ela aponta o dedo na cara, ela grita, ela bate. Ela não gosta, né, de estar no reino dela, que é esse reino de doçura, de ser feminina, de limpar a casa, de cozinhar, de servir. Ela não gosta, né? Ela tem uma visão distorcida dela mesma e do masculino. Então ela passa sempre a enxergar o masculino como um fraco e ela forte. Como um burro e ela inteligente. Ela tem tudo distorcido. Entende? Isso daí é o veneno da serpente circulando em nós. É o veneno. Entende? É o veneno. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a serpente, ela é nossa inimiga. E ela continua agindo do mesmo jeito que ela agiu no Éden. Da mesma forma. Sempre por vozes e sempre pelo espiritual, tentando diminuir, tentando não honrar o masculino, desrespeitar, destituir o sacerdote dela. Se ela é solteira é o pai, se ela é casada é o marido, né? É o patrão, é o masculino, certo? E tudo isso faz parte o quê? Da maldição de Eva. Faz parte da maldição de Eva. E quando você está embaixo da maldição de Eva, quem é que sofre os ataques? Os filhos. Os filhos. O que causou? Qual foi as consequências da desobediência de Eva ao marido dela? A maternidade. Ali foi a sentença da mulher. E olha o que nasceu. Caim e Abel, um filho matou o outro. Um filho matou o outro. Toda vez que uma mulher, ela não honra o seu sacerdote, ela não vai em oposto ao que a Eva fez, que é eu me submeto. E esse me submeter não é ser inferior, não é ser pau mandada, não. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei qual é a minha hierarquia. Eu sei do veneno da serpente. Eu sei como que ela age. Eu sei o que a palavra diz. E é desse jeito que eu destituo o veneno em mim, que eu destituo. É andando na contramão. Se aqui tá falando que eu tenho que, com o veneno, eu sou raivosa, eu sou brava, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o quê? Manso, suave como pomba. Então eu vou seguir quem? Né? Quando os filhos são pequenos, muitos afazeres, é onde essa natureza mais quer se levantar. A mulher, ela tem o dom de discipular os filhos, né? A gente tem o dom de ser discipuladoras de filhos, né? Mas até os nossos filhos homens, bebezinhos, eles carregam a imagem e semelhança de Deus e a gente tem que honrá-los por isso. Podemos discipulá-los, temos que ensinar, temos que ser firme, sim. Mas olha o termômetro. Porque se eu humilho ele também, se eu grito, se eu ofendo, eu tô cometendo as mesmas questões contra o sacerdote. Porque ele é um sacerdote. Ele carrega a imagem e semelhança de Deus. E não importa se ele é uma criança, se ele é um bebê, se ele é um idoso, se ele é um mendigo, se ele é um drogado. Ele carrega a imagem e semelhança de Deus. E Deus não tirou isso do homem. Por isso que ele amaldiçoou a terra. E toda vez que uma mulher, ela não honra o masculino,
ela tá sobre a maldição. Quando ela honra, ela tá sobre a bênção, a proteção. Entende? Ela está. E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque é nós que geramos realidades. É a mulher que é capaz de criar e gerar. Quando ela tocou no veneno da serpente, ela trouxe uma realidade satânica caída. Entende? E a sentença, né, para uma mulher sair da maldição é a maternidade. É a maternidade. Não foi na maternidade aqui, ó, que foi a sentença para a mulher? Foi na maternidade de Maria que a mulher foi o quê? Elevada. Elevada. Entende? Mas os homens, eles que têm que proteger a mulher da serpente. Como? Ouvindo. Como? Sabendo que ela é diferente. Sabendo, protegendo, abençoando, se assumindo como um sacerdote na vida dessa mulher. Procurando entender qual é as suas angústias. E a mulher, ela também tem que saber como que o homem funciona. No silêncio. Geralmente a gente quer falar. E o homem não funciona. E quando a gente fala, a gente tá o quê? Manipulando. Manipulando. Todos os dias a gente tem que orar e pedir pro Senhor para Ele tirar esse veneno em nós. Todos os dias a gente tem que pedir pro Senhor, submeter os nossos 5 sentidos ao Senhor. E quando a gente começar a escutar uma vozinha na nossa mente, por que eu tô pensando mal do meu marido? Por que eu tô com tanta raiva dele hoje? Por que isso? Porque aquilo é a serpente. É a serpente. Então, que a gente venha hoje ter um olhar, né, de todo o contexto de Eva, de todo o contexto, porque não é sobre Eva, é sobre a estratégia que foi usada com Eva, que é usada conosco até o dia de hoje. Até o dia de hoje, né? E quando que eu sei que eu não estou com o veneno de Eva nas minhas veias? Quando eu sou nutridora, quando eu sou generosa, quando eu sou sábia, quando eu sou fiel, quando eu sou leal, quando eu sou uma ajudadora, auxiliadora, quando eu sou criativa, quando eu sou organizada, quando eu sou paciente, prudente, corajosa, amorosa, bondosa, confiável, parceira, produtiva, quando eu sou animada, quando eu estou conectada com o Espírito Santo, eu sou intuitiva. Quando eu sou submissa, feminina, quando eu gosto das coisas femininas, do mundo feminino, quando eu tenho a energia sexual aflorada. Entende? É nas coisas simples, como lavar uma louça, limpar uma casa, fazer uma comida, sentir gratidão. Entende? Porque a mulher, ela tem o poder da criação, o poder de gerar. E ela pode gerar na família dela um inferno, como um paraíso. Ela pode gerar multiplicação, ela pode gerar um castelo, um reino, como uma sepultura. A própria palavra de Deus fala isso. Ela pode edificar, como é ela também que destrói. A sábia edifica, a tola destrói. Sim, a sábia edifica e a tola destrói. Não tem como ser sábia com venenos da serpente circulando nas nossas veias.
E é isso que eu convido vocês hoje a saírem dessa maldição. É pesado, é sofrimento, é dores. E a gente vê isso nos nossos filhos. E quando a gente sai da maldição, a gente entra na bênção que é mãe, gerar, né? E aí, o que acontece com a gente? É leve. Bendito é o fruto do vosso ventre. A mulher que ela se submete, que ela tem unção, que ela tem virtudes, que ela é conectada com o Espírito Santo, bendito é o fruto do vosso ventre. É bênção, né? É bênção. Mas comecem a observar na vida de vocês o que precisa, né, de cura. O que eu tenho que tirar o veneno da serpente? O que eu faço ainda? Porque a palavra de Deus não mente. E ela fala que a gente ia tentar influenciar o marido. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, se eu quero sair dessa sentença, ele me domina, certo? E de em vez eu influenciá-lo, eu vou auxiliá-lo. Eu vou me submeter. Por quê? Porque ele vem na minha frente, porque ele carrega a imagem e semelhança de Deus. E as trevas fogem dele. Então, se eu tô atrás dele, eu tô embaixo da proteção dele, nenhum mal chega a mim. Agora, se eu quero ser maior que ele e coloco ele embaixo, as trevas vêm com tudo sobre mim e com força. Porque ele não pode me proteger, porque eu mesmo coloquei ele para baixo. Vocês compreendem isso? Que nós venhamos cada dia ser uma mulher cheia de virtudes, né? Uma mulher que saia dessa maldição. E da mesma forma que vocês perceberam que a serpente agiu ali no Éden, ela age todos os dias na vida de vocês. Ela vai procurar uma brecha. Quando ela procura uma brecha, ela vem trazer o quê? A solução. E sempre a solução é diminuir o meu sacerdote. Querer ser mais que ele, mais sagaz. Ele não mudou a estratégia, gente. Então, o meu objetivo hoje com essa live sobre Eva é fazer vocês perceberem a estratégia, perceberem a serpente e se atentar na vida de vocês. Se atentar, né? Se atentar. Porque quanto mais conectada que eu tô com o Espírito Santo, mais eu honro o meu sacerdote. Mais eu honro o meu sacerdote. Agora, se eu tô fazendo alguma coisa com manipulação, com raiva, com ira, com reclamação, com murmuração, eu já tenho que respirar fundo e pedir misericórdia a Deus, porque eu sei que já estou envenenada. Amém? Eu vou salvar essa outra parte da live. E muito obrigada a todos vocês que estão comigo, né? Estudando comigo a palavra de Deus, né? Adorando a Deus através do estudo da palavra dele. Terça-feira que vem eu vou escolher uma outra mulher. Eu não, né? Vou pedir para o Espírito Santo qual é a próxima que ele quer que eu compartilhe o estudo com vocês. E eu espero todas vocês aqui, se vocês quiserem convidar outras mulheres, né, pra gente estudar um pouquinho mais, porque toda vez que a gente estuda sobre mulheres, nós vivemos cura e libertação. Todas as vezes, todas as vezes. Amém? Não dá, Priscila, pra mim fazer todo dia. Gostaria, mas não dá. Uma vez por semana já tá bom, né? Muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Eu acho que tem homens também aí, né? E que o Senhor Jesus, através do sangue poderoso dele, venha nos
nos lavar desse veneno, né? Desse veneno, né? Verônica, esse é o espírito de Jezabel? Não, o espírito de Jezabel é outra coisa, tá? É outra coisa. Eu tô falando do nosso inconsciente coletivo, que começa lá com a nossa mãe Eva, tá? Um dia eu vou falar sobre Jezabel, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima noite de descanso. E até a próxima, até terça que vem, para honra e glória do Senhor.